Olá, começando mais um episódio do Vitrine Alternativa Podcast para apresentar ideias inovadoras, produtos, dar voz às pessoas que querem falar com o público. E olha que não falta assunto, são vários os temas abordados dentro do Vitrine Alternativa e hoje a gente vai falar de algo que acredito eu atinge muita, mas muita gente nos dias de hoje, que é a questão da ansiedade. Quem aí não é ansioso, não tem uma expectativa com resultados, ou com o que vai acontecer no trabalho, ou com um encontro romântico, ou com a expectativa em relação a alguma situação que a pessoa aguarda demais, gera essa ansiedade. É um assunto que, olha, sem dúvida alguma, vai gerar muito interesse dentro do nosso Vitrine Alternativa. Por isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios Tatiana Almeida, psicóloga, vai abordar com a gente sobre este tema. Aliás, tem focado muito nas suas redes sociais esse trabalho com relação especialmente à ansiedade. Posso chamar de Tati? Pode, fica à vontade, muito Tati, obrigada. obrigado mais uma vez por estar aqui, por tratar de um Imagina. assunto tão atual, tão importante. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre o mal do século, né, que é a Ansiedade. ansiedade, depressão. Inclusive, o Brasil, ele tá acima da média mundial de pessoas com ansiedade. Hoje a gente tem em torno de 18 a 19 milhões de pessoas Nossa, é muita ansiosas gente. aqui no Brasil. E eu posso me colocar entre essas pessoas. A Mariana Dalcin, que a gente tem essa parceria com a DS Comunicação e Negócios, né, Uhum. e a Mari, que é a proprietária lá do Aremisa, aqui da DS Comunicação, a Mariana Dalcin, ela sempre fala: "André, você faz consulta com os seus convidados". Eu juro que eu vou tentar não ser Tá certo. consultado pela Tati aqui, psicóloga Tatiana Almeida. Mas olha, primeiro, pra gente apresentar também você, Tatiana, falar um pouco, né, prefere Tatiana, Tati? Tati, pode ser Então Tati, tá fica à bom, tá vontade. bom. Pra te apresentar, Tati, falar um pouco então sobre, primeiro, a sua história, como o que levou você também à psicologia e principalmente a tratar essa questão da ansiedade nas suas redes sociais, né. Tá. Bom, assim, eu comecei com a psicologia, vamos dizer, um pouco tardia. Eu fiz Uhum. recursos humanos, trabalhei 16 anos Precisa na de área, psicologia pra essa área. precisa, e foi aí que eu quis, né, migrar para essa área em determinado momento. Eu lembro que quando eu fiz, RH a primeira vez, nós tínhamos uma grade de psicologia organizacional e foi quando eu Uhum. me interessei. E a princípio o plano A era continuar na área organizacional. Mas com o tempo, eu trabalhei muitos anos em recrutamento e seleção, e quando você tá nessa área, você acaba, acessando um público, muito vulnerável em alguns momentos, porque eu atendia não, né, mas eu acabava ali fazendo muitos processos seletivos para a área operacional, liderança, e aí você acaba identificando, assim, um sofrimento dentro da saúde mental muito grande. E aí Hum. quando você vai para o corporativo, você enxerga isso também, que muito, dos problemas, às vezes, dentro da área organizacional, vinha da saúde mental. Então, às vezes, não era nem algo físico ou fisiológico, mas vinha de ordem, psicológica. Entendo. Então, eu acabei tendo interesse aí pela psicologia, falei: "Não, vou fazer psicologia", então, a partir disso, eu migrei para a faculdade de psicologia. Terminei, quando eu terminei, eu já terminei querendo atender. E aí eu Uhum. mudei, fiz a migração, né, em 2020 para clínica, comecei a atender depois de formada, e foi aí que eu fui saindo aos poucos, saí de vez do recursos humanos, de recrutamento e seleção, já estava, assim, bem cansada, Uhum. tá difícil contratação de mão de obra, e acabou que eu fiquei só na clínica e desde então, essa demanda da ansiedade ela é muito presente dentro dos consultórios. Então acaba que, isso foi me levando de forma natural. Uhum. Depressão, ansiedade, eu faço uma especialização em psicopatologia, mas o meu foco hoje nas redes sociais é justamente falando dessa dor das Sim. pessoas, como eu te falei. A gente está acima da média mundial. A média mundial de pessoas com ansiedade é 3,6%. A do Brasil é 9,6%. Nossa. Então, a gente está acima dessa média.
E foi aí que eu fui por esse caminho de falar um pouco mais. Uhum. E eu achei interessante uma coisa, o que te levou pra psicologia é perceber as dores das pessoas, ou seja, já veio o instinto então de tentar, não sei se é muito forte usar a palavra curar ou ajudar, talvez ajudar, auxiliar essas pessoas com Auxiliar. essas dores. Isso. Eu acho bacana isso, porque acho que como eu brinquei até no começo, você falando da área de recursos humanos, mas é uma área que você trabalha diretamente com as pessoas e Sim. percebe muitos problemas Ah, com emocionais. certeza. Muitas vezes o RH serve até Uhum. de um Sim, consultório, né. sim, sim. Em algumas empresas isso é direcionado de uma forma mais específica, Ainda tanto mais que agora porque tem relação com o trabalho, né. isso, exato. A gente tem muito burnout, por exemplo. Então, acaba que esbarra no psicológico, né, não tem como. Inclusive agora a gente tem a NR, agora fugiu da mente, acho que é NR11 que a NR1 NR1, NR1. isso, que agora, prioriza isso, né, nas empresas. Então, as pessoas estão vendo essa necessidade cada vez maior de cuidar da saúde mental dentro do corporativo, do mundo corporativo, né. Uhum. E aí surgiu essa demanda, né, foi se percebendo, eu fui sentindo essa vontade, poxa, a psicologia vai conseguir me ajudar nisso, né, ajudar outros, e aí eu fui direcionada dessa Uhum. forma a trabalhar com um público mais voltado para transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e tudo mais. Hoje a ansiedade, ela, acaba sendo resultado de muitos fatores. Isso. Mas qual é o principal fator, pela sua experiência, dos pacientes que você identifica: "Não, esse sem dúvida alguma é o fator que os pacientes mais apresentam, que acaba gerando a ansiedade na maioria dos casos"? Olha, via de regra, assim, todo e qualquer transtorno mental, seja ele ansioso, depressivo, seja transtorno de personalidade, a gente sempre vai falar em psicopatologia, de causas multifatoriais. Então, às vezes genética, ambiente é um fator também muito, não vou falar determinante, mas assim, um reforçador muito grande Uma dentro. casa de ansiosos Ah, mas aí pode resultar na arrebenta ansiedade por osmose, muito, digamos? muito facilmente, porque eu tenho uma mãe que sempre um exemplo, né, "Ai filho, cuidado, a rua é muito perigosa", aí eu fico o tempo todo ali, né, é cheio de bandido, se você sair pode acontecer alguma coisa, o mundo tá muito perigoso. Isso vai fazendo com que a criança cresça tendo essa mente ansiosa de que o mundo é um lugar perigoso, então eu preciso, tomar cuidado. E isso pode, aí dependendo de outras variáveis também, como eu falei, outros fatores, estresse, trabalho, enfim, pode contribuir para que ele, de repente, cresça e tenha aí uma ansiedade social, uma agorafobia, com medo de sair, com medo de falar em público, com medo de ir para lugares, abertos, então isso está dentro de um transtorno ansioso. Por quê? Porque começa a trazer prejuízo para a vida da pessoa. Inclusive, né, você falou assim: "Eu acho que eu me encaixo aí nesse público", né. Todos nós temos um determinado grau de ansiedade, todo mundo Então é tem. normal de alguma forma. Sim, em certa medida sim. Quando que daí a gente vai falar em transtorno? Quando a gente vai falar de sofrimento? Quando isso for frequente, intenso e trouxer um prejuízo clinicamente significativo na vida da pessoa. Então, se a pessoa começa a evitar sair, começa a ter medo de dirigir, começa a ter medo de ir para uma balada, para um mercado, um exemplo, aí a gente está falando de prejuízos. Vamos supor assim, ela trabalha numa empresa grande e ela precisa apresentar o trabalho para o chefe. Ali já começa a ter gatilhos ansiosos, então traz prejuízo, porque ela evita fazer aquilo, né. Então quando a gente tem muita intensidade, muitas crises, ou muitas situações que trazem prejuízo, que me paralisa e eu não consigo ser funcional, aí a gente vai falar de um transtorno, né, de uma patologia. Agora a ansiedade de modo geral ela serve pra gente, né, se preparar,
eu tenho um podcast, então eu vou lá, vou me preparo, entro no podcast, vejo como que é, igual a nossa a que foi Sim, sim, sim. entrevistada anteriormente, né, então serve para a gente se preparar. Tem uma palestra, então eu vou me preparar, vou ler, vou saber do assunto. Então até ali a página 3 tá Uhum. ok. Agora se aquilo eu começo a ruminar: "Ai, não vai dar certo, eu vou errar, eu vou falar errado, e eu não vou conseguir", né, igual a Moniele Moniele. falou, né, na A outra Moniele, entrevista. ela participou do podcast, da edição passada Isso, do podcast. isso. E aí acaba que a pessoa, ela trava, paralisa, e aí ela não vai, Uhum. ela não consegue desenvolver, ela fala: "Não, eu não vou conseguir", e aí é melhor eu não ir. É um alívio momentâneo, resolve o problema na hora, mas a longo prazo dá depois a culpa, o sentimento de culpa, de sofrimento, porque: Sim. "Puxa, eu não consegui". Então, é aí que a gente começa a olhar para a ansiedade de uma forma, mais, patologizada, vamos Uhum. dizer assim. Aliás, quem não acompanhou essa edição do Vitrine Alternativa com a Moniele Nogueira, que é repórter, jornalista, e é mentora também de oratória, ela fala muito disso. Então, vá lá no nosso canal Central Podcast, procura a edição do Vitrine Alternativa com a Moniele Nogueira, que vai endossar o que a Tati está comentando aqui sobre essa questão da oratória, Sim. principalmente ansiedade, falar em público e tudo mais, né? Uhum. Deixa eu entrar num outro ponto que eu não sei se é uma causa da ansiedade, aí a Tati vai explicar. A procrastinação. Eu vi um vídeo seu no Instagram sobre a procrastinação que você explica muito bem. A procrastinação é a consequência da ansiedade, de certa forma? Pode-se dizer que sim, uma situação onde eu sei, tenho ciência que eu preciso fazer aquilo, mas eu tenho medo de errar, eu tenho medo de que não vai dar certo, então não é preguiça, é o medo do julgamento do outro: "Ai, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir entregar a tempo", "Ai, eu tenho tudo isso de relatório para tenho 10 páginas de relatório para fazer". Ai, mas aí é muito complicado, eu não vou conseguir desenvolver. Aí até eu pensar aí a pessoa ela pensa o cérebro interpreta aquilo como uma tarefa muito difícil. E aí, o que que ela faz? "Aí depois eu faço". E aí vai para rede social, vai ouvir uma música, vai sair com os amigos, e aí ela acaba deixando ali naquele momento é um alívio, Uhum. mas acaba que depois vem avalanche, né, de sentimentos. "Puxa, eu não fiz. Por que que eu não fiz? Ai, eu sou imprestável". É que a câmera deve estar na Tati, eu tô rindo aqui porque eu tô me Tá se identificando. identificando. É muita procrastinação e vamos lá, eu brinquei com você no começo que não vai ser consulta, não vai ser consulta, tá? Fique tranquilo. Mas, pra passar minha experiência, pra Uhum, mostrar que a gente também todo mundo passa por sim. isso, né. Porque é essa sensação realmente, é a sensação do: "Meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso. Por que que eu fui deixar? Por que". Aham. Só que, assim, você tem outras coisas e muitas vezes você coloca a culpa nas outras coisas por não ter Exato, feito. exato. É um tipo de ansiedade, então, gera Gera, ansiedade. gera, porque você fica gera uma preocupação. "Puxa, e se eu fizer isso aqui, mas será que eu vou ter tempo? Ai, mas daí eu preciso fazer outra coisa". Você tem tantas abas abertas na sua É. cabeça, que você não consegue focar. E a ansiedade, ela vem muito de prever o futuro, como é que vai ser, né. Então aí a gente fica Eu sou um pai de Ná praticamente. Eu sou um pai de porque como é nata. que vai ser? Será que vai dar certo? Será que não vai? E se? Eu começou com "e se", Exatamente, pode saber que você exatamente. vai já gerar uma angústia aí. Então, a procrastinação, ela vem desse receio de que você tem muita coisa para fazer, que às vezes não vai dar tempo, ou também vem de um perfeccionismo, pode ser várias coisas, o perfeccionismo é um deles. Então, "Ai, precisa que isso aqui esteja assim, para daí eu ir lá e fazer". Então, você coloca uma regra na sua cabeça, então se não tá assim, então eu nem vou fazer. Se não tiver do meu jeito, Uhum. então eu nem vou começar, né. Eu preciso de um relatório, mas esse relatório demanda que, sei lá, eu leia alguma coisa específica, que vai ficar melhor. Aí você, enquanto não lê aquela coisa específica que vai ficar melhor, você não faz, mas você até pode fazer sem ter que ler aquilo, mas você quer que fique perfeito. E aí o que que acontece? Você não faz. Você paralisa. Você fica: "Ah, não, depois eu faço, depois eu leio isso aqui, porque eu quero que fique muito bom".
E aí esse perfeccionismo gera o adiamento da tarefa. E quando geralmente a pessoa faz essa tarefa que muitas vezes ela procrastina, ela faz de uma forma rápida, ela tem a capacidade de fazer e acaba sendo mais fácil do que ela imagina, ou seja, o monstro não é não é tão grande assim. Geralmente é isso, né? É, porque você se expõe. E aí você vê que, nossa, deu certo. Deu certo. E aí, em alguns casos, a pessoa, como eu falei, para certas pessoas, ela olha aquilo como um bichão de 7 cabeças. E aí ela não dá nem o primeiro passo. E aí ela fica estagnada, porque Uhum. você precisa, a pessoa fica esperando a tal da motivação. Conhece ela, a motivação? Sim. Aí fica esperando essa motivação, só que ela não age, né? Ela não tem a ação. E aí, nessa que a gente fica esperando a motivação vir, mas a gente sabe que nem sempre a gente vai estar motivado. E aí, né, vira um ciclo. Vira um ciclo que eu fico esperando a vontade vir, a vontade não vem, aí ela não vem, eu fico frustrado, e aí eu me gera ansiedade porque eu não fiz, e aí fica um Um ciclo. ciclo Só vicioso. que quando você dá o primeiro passo, você começa, aí você vê um resultado, tá bom. Aí quando você vê, terminou. Você finalizou. E aí isso te dá um impulso, uma impulsão para você ver e falar: bom, eu sou capaz de fazer. Da outra vez eu fiz, deu certo, comecei, então agora eu vou fazer de novo. Uhum. Então, de modo geral, a procrastinação e a ansiedade tá linkada, porque se eu não faço, me gera ansiedade porque eu sei que eu preciso fazer. Entendi. E só que se eu não tomar esse primeiro passo, eu vou ficar estagnado e ansioso, porque eu preciso entregar, eu tenho prazo, e Uhum. agora? E aí tem o famoso, né, faltando 23h59, É. né, 23h59 preciso fazer para entregar meia-noite. Então, é uma situação que deixa para a última hora, e aí também pode gerar Uma uma ansiedade. ansiedade. Por quê? Porque se eu tô falando que a ansiedade geralmente é algo que eu penso para o futuro, eu preciso criar uma previsibilidade. Uhum. Então eu preciso ter uma preparação minimamente. Então se eu sei que eu tenho que entregar um trabalho e eu já separei tudo que eu preciso para fazer esse trabalho e deixei assim, de forma, como que eu posso dizer, fiz micrometas. Então primeiro eu vou ler Estabelece sobre o um assunto. processo, digamos assim. Isso. Aí sim eu dou previsibilidade, eu já sei o que eu tenho que fazer e eu vou seguindo isso. É igual Uhum. quem vai emagrecer, um exemplo. Eu preciso emagrecer 15 quilos, 10 quilos. E aí eu fico, nossa, 10 quilos? 10 quilos é muita coisa. Mas quando eu divido isso em 5 meses, quanto por mês eu tenho que emagrecer? 2. Daí já tá menor. Aí por semana, quanto que eu tenho que emagrecer para emagrecer 2 para emagrecer os 10? Por semana, tal valor lá. Então, eu deixo pequeno essas metas para conseguir o prazo final, para conseguir chegar no final, porque daí eu não fico tão ansiosa, porque quando eu penso numa coisa muito grande, aí eu vou ficar angustiada. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Esse é o segredo para tratar a ansiedade, principalmente para quem é ansioso no trabalho ou com questões práticas, Tati? Isso. Ansiedade, de modo geral, tratamento e exposição. Tá, você tá me falando então que você não consegue fazer porque você acha que você não tem capacidade. Então vamos lá, vamos se expor. Me diz aí o que que você acha que você não tem capacidade para a gente ver se isso realmente, se você tem É real ou não? evidências práticas que você não tem capacidade de fazer isso. Eu tenho. Eu acho que se eu for fazer a palestra, as pessoas vão ficar me julgando. Tá, mas que evidência você tem que as pessoas vão ficar me julgando? Porque se eu chego lá, já fiz uma. Eu vejo às vezes que uma pessoa está fazendo palestra e um fica falando com o outro. Tá, mas que evidência você tem que esse que está falando um com o outro é sobre o palestrante? Pode ser outra coisa. Pode ser a respeito de um outro assunto, né? Eles podem estar perguntando sobre alguma coisa entre eles. Você tem uma caneta para me emprestar? Você tem. Uhum. Então a gente amplia o repertório dessa pessoa, que geralmente foca para ela só o que está acontecendo. E foca só em E problema, né? Só exato, crítica. exato. A gente chama de distorção cognitiva, que a pessoa catastrofiza tudo.
Então eu vou fazer a palestra, vão começar a me julgar, vão começar a levantar, vão começar a falar mal de mim. E em alguns casos, eu vou tropeçar e cair, vai todo mundo começar a dar risada de mim. Então, e acredite, tem muita gente que vai para lugares assim bem catastróficos mesmo, sem evidência nenhuma de que aquilo pode acontecer. E aí o que eu falei, né, do tratamento, é exposição, por quê? Não é pensar positivo ou negativo, ai, vai dar certo. Mas a pessoa expor para ela ver ela sentir o que aconteceu. E aí, em terapia, a gente lidar com aquilo que Uhum. aconteceu. Olha, Tati, eu fui, fiz a palestra, mas eu percebi que teve gente que levantou no meio da palestra. Mas eu continuei. Tá, como que foi para você quando você viu as pessoas levantarem da palestra? O que que você pensou? E aí a gente começa a trabalhar, no caso, né, a minha abordagem na terapia, a gente trabalha muito como funcionam os pensamentos, como esses pensamentos eles vão influenciar nas emoções e no Uhum. comportamento. Então, se eu penso que aquela pessoa tá saindo porque ela não quer me ouvir, porque ela não gostou do que eu falei, aquilo pode me gerar angústia no momento. Eu vou ficar, pode até me perder ali, e aí eu posso ficar nervosa a Tira tal do prumo, ponto, né? exatamente, que eu posso virar e falar: "Ai, me dá um minutinho que eu preciso ir no banheiro". E a pessoa sai, ela se esquiva daquele desconforto, porque ninguém gosta de sentir o desconforto da Claro, ansiedade. claro. E aí a gente foge. Quando a ansiedade, diz respeito a traumas ou dores, medos, é um pouco mais complicado aí o É, tratamento? é um Porque a gente pouco tá falando de uma ansiedade com medo do julgamento, mais voltada à área do mais o dia a trabalho, de dia, né. perfeccionista, isso. Agora, tem as ansiedades que é por medos, Sim, medo do futuro, medo de ser sim, abandonado por uma sim. pessoa, de não se Uhum. relacionar, do medo de perder alguém, Sim, que já aconteceu no passado. sim, também pode É o acontecer. mais complexo daí esse tratamento ou não? É porque se a gente tá falando daí de vamos supor, né, um exemplo, um trauma que a gente considera algo muito grave lá na infância, né, sei lá, um pai que foi embora e aquilo marcou muito pra mim, eu tenho um receio de que se eu for namorar com alguém, casar com alguém, essa pessoa me abandone também. Então veja, desde criança ela tem padrões de pensamentos ali de que a qualquer momento alguém muito importante pra ela pode rejeitá-la. Então, é um trabalho um pouco, é um processo mais extenso, mas é possível quebrar esse padrão de pensamento, né? Esse padrão de comportamento também, né? De entender. Tem gente que, por exemplo, tem um padrão de segurança que, antes dele me abandonar, eu vou abandonar ele. Exatamente, conheço muita gente assim, viu. Então, e aí é um sofrimento muito grande para a pessoa. Em terapia, a gente vai trabalhar esses padrões, enxergar qual é o mecanismo de defesa, vamos colocar assim, do porquê que a pessoa está fazendo aquilo, o quanto ela sofre com aquilo, e, obviamente, também a pessoa precisa aceitar que aquilo está Uhum. trazendo sofrimento para ela, né? A premissa ali da terapia vai ser essa, ó, você entende que isso está trazendo sofrimento? No fundo, é encarar o problema, reconhecer e Isso. encarar, não tem outro jeito. Não tem Se a outro pessoa jeito. não aceitar que ela é ansiosa, Não, já não tem fundamento nenhum o não, tratamento. não, porque vai depender muito da mudança dela. Imagina. Ela precisa ter esse insight de não, eu preciso ir para outros caminhos aqui. Aham. Por quê? Se a gente está falando de um padrão de comportamento, os resultados sempre vão ser os mesmos. Então ela precisa ir para outro ou pelo menos se expor, né, dar essa oportunidade para ela mesma de tentar outras coisas para ter resultados diferentes. Por mais que são pessoas diferentes, experiências diferentes, personalidades diferentes, os padrões sempre se repetem, Tati? Em algumas pessoas sim, Eu em faço uma algumas pessoas. pergunta assim, aí fugindo um pouco da questão da ansiedade. Uhum, Mas, por exemplo, o relacionamento tóxico. Conheço muita gente que, mulheres principalmente, uhum, né, que uhum. já estiveram num relacionamento tóxico e é impressionante como o padrão de comportamento é sempre o mesmo. Independente da pessoa, independente da personalidade, acaba repetindo o padrão, né? Mas, Uhum. enfim, independente das características da pessoa, Sim. se é mais extrovertido ou não, o relacionamento, o padrão é o mesmo. Isso acontece no caso da ansiedade também, nesses casos específicos, esses padrões que você menciona que se repetem ou não? Olha, vai depender de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, ó, se eu posso ter uma pessoa que
Vamos imaginar aqui de uma pessoa que ouviu, uma criança que ouviu toda a vida: "Viu, fica quietinho. Não, no seu momento não é de falar agora". E a pessoa essa criança, ela vai crescer e ela pode desenvolver uma coisa assim: "Ah, eu vou ficar quieto", porque se eu fico quieto significa que eu sou bonzinho, que eu sou certinho e tal, então eu fico quietinho ali. Mas não quer dizer que uma criança que outra criança, né, que tenha também, tido uma educação parecida vai ter o mesmo comportamento que essa primeira que eu Uhum. mencionei. Por quê, André? Porque a terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, ela entende que nós não sofremos por aquilo que acontece com a gente, mas a forma como a gente interpreta aquilo. Hum. Então, se eu tenho uma situação aonde, sei lá, eu tô numa empresa, vamos falar um exemplo neutro aqui, eu tô numa empresa, eu tenho 2 funcionários, um X e um Y. Aí o chefe chega para o X e fala assim: "No final do expediente, eu quero que você vá lá no meu escritório". Esse X pode pensar assim: "Ele vai me mandar embora". Lascou, você mandar Lascou, embora. você mandado embora, tô ferrado, e agora? Então ele pode interpretar aquela situação como um pedido de aliás, um desligamento. E para o Y, ele fala a mesma coisa: "Ó, Y, quando terminar o expediente, você vai lá na minha sala". Ele pode virar e falar assim: "Será que eu vou receber um aumento? Será que eu vou ser o funcionário do mês?". Então, voltando à sua pergunta, nem sempre os traumas ou o que acontece com as pessoas, para algumas vai desenvolver um quadro ansioso, Uhum. para outras não. Por quê? Porque com o decorrer do tempo, cada uma vai interpretando aquilo que acontece com ela de uma forma. Então eu interpreto uma mesma situação de um jeito, que você vai interpretar também essa situação de um outro jeito. Uhum. A gente não vai interpretar igual, né. Esses 2 funcionários, era uma mesma situação, o chefe pediu para ir lá conversar com ele no final do expediente, só que um já achou que era desgraça, e o outro já achou que podia ser um aumento. Então isso vai muito também de como a pessoa encara as Da coisas. visão de mundo das Da pessoas, é visão de aquela história do copo mundo. meio cheio, copo meio vazio, né. Isso. Não é pensar, tá, não significa que é pensar positivo, "Ai, porque você tem que ser, positivo com as coisas", não é assim, mas ser mais realista. Uhum. Baseado em que você acha que você vai ser mandado embora? Você brigou? Você Fez fez alguma alguma coisa de coisa errado. de errado? Às vezes não. A maioria dos ansiosos, o que eles pensam ali de catástrofe, 90% não vai se concre Procede, não né. procede, né. "Ah, eu vou pegar uma vou viajar", que nem tem, pessoas, né, que não viajam porque acha que se vai passar já, né, tem pessoas que se vai passar perto de um rio, né, na viagem, já fica pensando: "E se esse carro acontece alguma coisa e cai dentro desse rio?". É, e a pessoa sofre e não quer ir Não viajar. quer, né. Então, assim, são detalhes, que às vezes as pessoas falam: "Nossa, mas viu?". Mas é a forma, o padrão de Pensamento pensamento da mesmo. pessoa e como ela interpreta aquilo. E por mais que esses padrões possam ser repetitivos, possam ser, semelhantes a de muita gente que está nos ouvindo agora, Uhum, falar: "Nossa, eu conheço alguém que é exatamente assim", uhum. ou "Eu sou assim". Cada caso é um caso, Cada não caso é um caso. significa que o caso de um serve de tratamento para Exato, outra. E isso é exatamente. importante, né. Isso, O simples exatamente. fato de estar ouvindo aqui a Tati falar do podcast não é uma consulta. Não, não, porque, cada um, como eu falei, vai interpretar de um jeito. E para além disso, a gente tem também uma questão de ambiente, como eu falei, né, o ambiente ele é um fator que pode contribuir, como pode piorar. Uhum, Então, se eu tenho uma boa rede de apoio, vamos dizer, ali um ambiente que me ajuda, me auxilia com alguma coisa, com a minha ansiedade, enfim, isso é muito positivo. Mas se eu trabalho ali em terapia, às vezes até tomo medicação, mas eu tenho um ambiente que bem difícil, é um desafio, é um desafio. Principalmente quando o outro, né, as pessoas ali, o ambiente, enfim, tem aquele estigma: "Ai, porque isso é falta de Deus. Ai, porque isso é frescura". hum. E então isso acaba, Agravando ainda mais ou não. agravando, porque tem muitos pacientes que chegam até o consultório com vergonha. "Ai, será? Será que
Nossa, eu tenho vergonha, tenho Meu medo Deus, de ele ir em mesmo tal percebe que a lugar". cura, né, deles, né. Isso, porque às vezes, ai, tem uma situação em família, "ai, eu não vou porque eu tenho medo de ter uma crise, e aí as pessoas ficarem me julgando, porque eu sei que vão falar que isso é besteira". Vai procurar uma pia suja para lavar. Nossa. Ah, é, tem muito, muito disso. Isso é falta de Deus, isso é falta do que fazer, ficar ansioso, não existe, tem muito tabu ainda, por incrível que Entendi. pareça. E principalmente na nossa geração aí, milênios aí, É, que né. não se falava muito em saúde mental há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Hoje, nessa nova geração, que se fala mais sobre transtornos de E a personalidade verdade é muito que na mais. nossa época, né, a gente tem praticamente a mesma idade, a Uhum, mesma geração, uhum, né, Tati, uhum. eh, o modo de viver era diferente. Sim, E a gente é de uma geração que a gente se adaptou, a gente tá numa transição dos exato. nossos pais para a Uhum, juventude de hoje, para a geração atual. exatamente. Então a gente tenta entrar nessa nova geração, só que é um mundo bem diferente do que foi a nossa realidade lá atrás. E eu Muito. acho que isso, essa confusão mental de gerações, acho que atrapalha um pouco. Os principais afetados são pessoas da nossa geração, não são não? Olha, é difícil também dizer, porque você que nem se perguntou: "Ai, tem uma causa?". Quando a gente fala agora da nossa geração, por exemplo, da geração atual, a gente tem os eletrônicos, Sim, que é tudo processando informação muito rápido, isso é muito verdade. rápido. Nós, para pesquisar, acredito que você seja dessa época também, para pesquisar alguma coisa, a gente tinha que ir na biblioteca É. municipal, ir lá numa Em casa folha. tinha enciclopédia, conhecer Então, a os caras Barça, da tem dentro da Barça, é. Barça. Então, assim, existia Tudo você desatualizado, tudo passou 2 anos, tudo desatualizado. É. agora você veja bem, para você conseguir uma informação acadêmica na nossa época de escola, você tinha que pegar um ônibus, ou então você tinha Hum, que ler, resumir, escrever. Então, obrigatoriamente, a gente tinha que ter uma paciência ali, esperar. Hoje é tudo imediato, tão fácil, né. é muito fácil. Então, é uma geração que tem tudo muito fácil. E aí vem as frustrações quando não conseguem as coisas. Exatamente, aí vem as frustrações, as ansiedades, e aí que pega, porque é um ambiente também, a gente pode chamar isso de ambiente, que pode ser um fator desencadeante para gerar, sim, comportamentos ansiosos. "Ai, eu preciso logo, eu preciso logo, vai demorar Tem muito, pressa, a geração que tenho tem pré", pressa, né. exato, exatamente. E no nosso caso, eu acredito que vem mais de uma situação, assim, a gente é muito tabu, né, na nossa época era tabu fazer, ir para o psiquiatra, tomar Muito, né. medicamento, ir para o psicólogo, "ai, é coisa de louco", e tudo mais. Então a gente veio dessa época. Só que para nós também, assim, a gente teve que aprender a acompanhar tudo isso que tá acontecendo. Então, Sim. assim, espera lá, a gente estava ali na internet discada, daqui a pouco, É. telefone sem A fio, gente passou do eh vinil pra fita cassete, para o é, CD, para o entendeu? Espera MP3, lá, quando agora eu tá no estava me Spotify. acostumando com um, já surgiu o É, outro, e exatamente. agora inteligência artificial, então, o que que tá acontecendo? A gente tá Demorou pra tentando comprar o aparelho DVD, já veio o streaming. exato, então assim, a gente tá tentando acompanhar. É, Então, tudo isso colabora tá. para que a saúde mental fique um pouco desestabilizada É, nesse meio do caminho. faz sentido. Tatiana Almeida, psicóloga, nossa entrevistada nesse episódio do Vitrine Alternativa. Olha, Tati, dava pra gente fazer, eu sempre Ah, brinco. Tem assuntos aqui que eu fico coçando a cabeça. Falei, cara, a gente tem um tempo, estabelece um tempo aqui pra cada podcast. Mas dava é pra muito estender muito mais assunto. isso, porque a gente só falou de ansiedade. Imagina o Uhum. que não tem de repercussão dentro Bastante. da área da psicologia. Mas, ó, mais uma vez também a gente reforça aqui, vai ter que voltar outra vez, tá, Tati? A gente Volto, conversa, só chamar que eu ah, a venho. gente tem que conversar de outros A assuntos, gente sem fala dúvida mais sobre alguma pra saúde falar. mental. É, porque é importante. Sim. E é o nosso objetivo aqui dentro do Vitrine Uhum, Alternativa, a gente sempre uhum. fala, né, de ideias inovadoras, ajudar pessoas, dar voz para as pessoas divulgarem um Muito pouco bom. do seu trabalho, e eu acho que esse é o objetivo nosso, e com certeza você ajudou muita gente, que acho que se identificou quando acompanhou, Sim, ouviu falar de ansiedade, se identificou com esses casos. Aliás, a gente vai deixar na descrição do vídeo os contatos da Tatiane Almeida também, para quem quiser procurar, identificou, segue tem lá. alguma dúvida também, Pode me chamar lá e a gente conversa um pouquinho sobre
qualquer coisa que estiver trazendo sofrimento. Legal demais. Tati, obrigado. Eu que Prazer ter agradeço, você aqui. obrigada, E obrigada fica já o mesmo. convite reforçado para o próximo Vitrine Alternativo para falar de outro assunto ligado na área Opa, da volto psicologia. sim, com certeza. Obrigada, obrigada a todos, me segue lá e precisando a gente está à disposição. Legal, já tá também aqui no nosso vídeo o arroba da Tatiane Almeida no Instagram, tá bom? Gente, obrigado demais por vocês terem acompanhado esse episódio. Mais uma vez, fantástico esse bate-papo para falar de ansiedade, para cuidar um pouco mais das pessoas. Esse é o nosso objetivo do Vitrine Alternativo, é sempre propagar essas ideias para auxiliar principalmente você que está nos acompanhando e também ajudar outras pessoas. Então, se você conhece alguém que sofre disso, divulgue esse vídeo, sofre de ansiedade, apresenta esses padrões, divulga esse vídeo, apresenta para essas pessoas também, quem sabe você não pode ajudar essa pessoa também a tratar esse problema que é um mal da nossa sociedade de hoje. Gente, obrigado, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal do Central Podcast também para acompanhar outros episódios do Vitrine Alternativa, toda semana com novidades aqui, tá bom? Valeu demais, até a próxima, tchau. Tchau.